Legenda da ZDF-11 do 2 de 2026. Estamos no quarto ano e no dia 353 desde o início da inversão total. Sejam muito bem-vindos, dou as boas-vindas ao relatório de situação. Antes de mais nada, sim, o que vocês viram ontem foi realmente muito impressionante. Nós alcançamos os 350 membros do canal. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tornarem possível que haja pouca ou nenhuma publicidade externa nos relatórios de situação e por apoiarem o canal dessa forma também. No relatório de hoje, vemos vários fatores, movimentos de frente de ambos os lados, mas também vemos como um drone explode uma casa inteira. Também observamos ataques a refinarias russas e seus impactos, além das consequências do bloqueio do Starlink, porque a Rússia bloqueou outra coisa em seguida, o que vai prejudicar muito seus próprios soldados, além de muitas outras coisas. Na região de Sumy, perto da vila de Kochakivka, ocorreu um ataque russo incomum. 10 soldados russos se aproximaram. É a primeira vez que um avanço desse tipo com motos de neve foi documentado em vídeo. Já havia sido relatado antes, mas é a primeira vez que, como eu disse, foi documentado em vídeo. A 71ª ucraniana. A Brigada Aerotransportada ucraniana relata ter repelido completamente o ataque. 4 dos atacantes foram mortos, 6 foram capturados. A questão dos prisioneiros não pode ser verificada de forma independente e não tenho provas disso. O uso de motos de neve parece, à primeira vista, bastante improvisado, mas segue uma lógica clara do lado russo. No inverno, esses veículos facilitam a locomoção em áreas com neve ou de difícil acesso, permitindo aproximação e reação rápidas. Ao mesmo tempo, eles são barulhentos, oferecem pouca proteção e tornam os atacantes bem visíveis, ou seja, é quase como os ataques de motocicleta que vemos sempre no verão. Vamos analisar o poder destrutivo de alguns drones. Aqui, um drone kamikaze voa em direção a uma casa, onde há um soldado russo sozinho. O drone entra, identifica ele, vai em direção a ele e, de repente, explode a casa inteira. Antigamente, apenas alguns gramas de explosivos eram presos a drones, por exemplo, por meio de uma granada. Aqui vemos o efeito dos drones atuais, que podem explodir casas inteiras. Ainda assim, seguem muito procurados e seus usos cada vez mais sofisticados. Aqui vemos, por exemplo, novamente um drone ucraniano, que está à espreita no chão ao lado de uma rota de abastecimento e economiza sua bateria. O que não é nada ruim, especialmente no inverno. Quando um veículo passa, ela decola, inicia o ataque e voa em direção ao seu alvo. Essa tática é usada por ucranianos e russos em vários trechos da linha de frente, dia após dia. Simplesmente esperar, economizar bateria, atacar. Em vez de voar pelo céu e perder alcance ou tempo de voo. Como mencionei recentemente, as forças russas continuam deslocando seu foco para a área a oeste de Soledar. Lá, conseguiram tomar Bondani. Desde então, eles continuam seus ataques de forma consistente nesse setor. O motivo, é claro, é evidente. Na região de Pokrovsk, a linha de frente recentemente estagnou consideravelmente. Apesar das pesadas perdas e do uso massivo de equipamentos, as tropas russas não conseguiram obter nenhum avanço decisivo lá. Consequentemente, agora procuram movimento em outro local e tentam criar uma nova pressão a oeste de Soledar. Esse trecho da frente é operacionalmente muito interessante, porque pode servir como uma possível alavanca para desestabilizar as linhas ucranianas, ou, pelo menos, fixar forças. Unidades russas avançam ali gradualmente, muitas vezes em pequenas ondas de ataque, apoiadas por artilharia e drones. O padrão é conhecido: avanço lento. Obter ganhos territoriais em áreas isoladas. Depois, tentativas imediatas de avançar para a próxima linha, trazendo as forças de reserva, o que até agora tem funcionado muito bem. Os ataques russos são sempre muito previsíveis. É um pouco lamentável que isso no mapa de situação não seja tratado ou não pareça ser como já havia sido discutido 1 ou 2 semanas antes. Mais ao sul, analisamos recentemente a reconquista de Ternovata. Agora também há uma geolocalização confirmada para a cidade vizinha de Pridroshne. Lá, na parte leste da localidade, uma bandeira ucraniana foi avistada, aproximadamente na posição marcada. Isso indica fortemente que as forças ucranianas assumiram o controle do local.
Para essa pequena contraofensiva local, aparentemente foram mobilizadas forças adicionais. O 210º e o 33º Regimento de Ataque e o 110º foram transferidos para este setor para reconquistar e estabilizar a linha. Regimento que já conhecemos da Batalha de Basila Novoseliska está em ação lá. Essa concentração de forças mostra novamente, e principalmente, essa combinação de forças que a Ucrânia não quer apenas reconquistar o território pontualmente, mas também garantir sua segurança de forma sustentável, para justamente impedir um novo avanço russo sobre Dnepropetria. Mas a situação está evoluindo de forma dinâmica, porque um pouco mais ao sul dali, vemos outro ganho territorial russo, no oeste de Uliaipuli, enquanto a Rússia tenta forçar novas rupturas a oeste de Soledad. Os ucranianos estabilizam e contra-atacam mais ao sul com ataques direcionados. Ambos tentam mover suas forças na linha de frente para obter vantagem, mas o grande avanço ainda não ocorreu. Em vez disso, vemos sempre uma luta difícil por vilarejos isolados, linhas de rio e elevações do terreno, onde cada pequeno ganho territorial deve ser imediatamente aproveitado estrategicamente. Mas como eu disse, aqui em Uliaipuli a situação é um pouco diferente, porque aqui a 114º Regimento Motorizado dos Russos fotografou uma bandeira no oeste da vila de Saliznice. Nós conhecemos eles da Batalha de Bakhmut na guerra contra a Ucrânia, onde a 114º Regimento de Fuzileiros Motorizados atuou principalmente no leste do país, participando de combates intensos no Donbass, incluindo Bakhmut, especialmente em zonas de combate urbanas, onde a infantaria mecanizada foi usada para garantir e manter territórios conquistados, mas também foi utilizada em muitos ataques de assalto. Como muitas outras unidades semelhantes, este regimento também sofreu perdas significativas ao longo da guerra. Foi reabastecido várias vezes e parcialmente reestruturado. Ainda assim, eles tiveram desempenho melhor em perdas e ganhos territoriais que muitas outras subunidades russas. Os soldados russos continuaram usando principalmente o Telegram para comunicação tática na linha de frente após o bloqueio do Starlink, até que o Kremlin agora o bloqueou. Isso chama atenção porque o exército russo criou aplicativos de mensagens militares para seus soldados. Essas alternativas são vistas pelos soldados como pouco confiáveis e muito complicadas. Um blogueiro militar resume o problema de forma direta. Para conseguir um smartphone utilizável para o serviço, você não pode solicitar isso ao exército, não pode mencionar isso. Momento, isso acentua. Turma Schwach descreveu: quando os sistemas falham, muitas vezes não há uma solução rápida. Ao mesmo tempo, isso acontece devido ao bloqueio do Kremlin. Como essas redes são o principal meio de comunicação para muitas unidades, atrasos e limitações afetam diretamente a condução dos combates. E agora vem a pressão do próprio governo. Além disso, muitas conexões Starlink do lado russo já não funcionam, pois foram restritas ou muito limitadas. Assim, duas ferramentas digitais centrais são pressionadas ao mesmo tempo: internet via satélite e comunicação por aplicativos de mensagens. Agora, alguns blogueiros russos também relatam que o WhatsApp foi bloqueado e não pode mais ser usado. Um outro soldado se pergunta como eles devem continuar lutando sem comunicação. Ele pergunta se eles vão ter que usar pombos para isso. A refinaria de petróleo russa, em Volgogrado, aparentemente está atualmente sob ataques de drones. A instalação é uma das maiores refinarias do país, com capacidade anual de cerca de 14,5 milhões de toneladas de petróleo bruto. Volgogrado fica bem distante da linha de frente, você talvez ainda conheça como Stalingrado. Um ataque lá mostra novamente o alcance atual das operações de drones ucranianos. As refinarias são alvos estratégicos sensíveis, pois centrais no abastecimento de combustível civil e militar. Cada interrupção afeta diretamente Volgogrado e, principalmente, as áreas ao redor, assim como a logística, os transportes e, por fim, também a condução da guerra.
Portanto, se houver impactos, os reparos geralmente serão demorados e caros. Mesmo interrupções de produção de curto prazo aumentam a pressão econômica sobre a capacidade energética russa, que já sofre com ataques repetidos. Ainda não é possível afirmar se houve danos ou sua extensão. Fica claro que ataques a grandes refinarias seguem como parte central da estratégia ucraniana para enfraquecer a base econômica do esforço de guerra russo. Os ataques ucranianos impactaram fortemente o setor petrolífero russo em 2025. Segundo informações do setor de seguros, as perdas somam cerca de 1 trilhão de rublos, o que equivale a aproximadamente 13 bilhões de dólares. Não é apenas um dano simbólico, mas um peso econômico relevante. É difícil e precisamos refletir. Os ucranianos só iniciaram grandes ataques em meados de 2025, não no início. Isso se reflete nos números de produção. O fornecimento de petróleo bruto e oleodutos às refinarias caiu ao menor nível em 15 anos, reduzindo também o processamento de petróleo. As quedas iniciais foram moderadas, cerca de 1,5%. Em termos de volume atual, isso significa milhões de toneladas a menos de capacidade de processamento em um setor que é centralmente importante para o orçamento do Estado russo. Os danos decorrentes de riscos de terrorismo e sabotagem superaram claramente as receitas de prêmios. Vários grandes provedores relatam múltiplas perdas, o que novamente leva a prêmios de seguro mais altos e, naturalmente, também causa custos mais elevados para as empresas. Assim, os custos do setor sobem mesmo sem novos investimentos, já que a proteção fica cara demais. Isso é fundamental estrategicamente. A Ucrânia atinge não só alvos militares, mas também a base econômica da guerra russa. O setor de petróleo é uma das principais fontes de receita do Estado. Cada escolha, cada reparo, cada aumento no prêmio do seguro aumenta assim a pressão financeira sobre as próprias empresas ou sobre o Estado. Os números mostram que a estratégia funciona. Não visa paralisar a produção de imediato, mas elevar custos, gerar incerteza e, com o tempo, reduzir receitas. Em uma guerra que depende de recursos, como toda guerra econômica, especialmente em um país rico, isso é uma alavanca central. Obrigado aos assinantes, membros e equipe das Algas. Agradecimento especial ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Siller, Dietrich Brede e Mayer Hofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.